Senhor nosso Deus e nosso Pai, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nesse instante, meu Deus, eu quero, meu Pai, unir a minha fé, com a fé de todos aqueles que me solicitaram oração. Pessoas que solicitaram oração aqui pelo Facebook, pelo Messenger, pelo WhatsApp, pelo Instagram. Pessoas que solicitaram oração por todas as redes sociais. Eu quero, meu Pai, nesse momento, que o Senhor visite a cada pessoa. E quero, meu Pai, que o Senhor venha manifestar o Teu poder. Está escrito na Sua palavra, o Senhor mesmo declarando que haja luz. Então que haja luz e que a Tua luz que ilumina, que a Tua luz que faz com que as trevas sejam dissipadas, que faz com que as trevas deixem de existir, que a Tua luz poderosa, meu Pai, alcance neste dia a vida de todos. Que o Senhor faça com que as trevas da enfermidade sumam, desapareçam. Que o Senhor faça com que as trevas da depressão, da angústia, do medo, do desejo de morte, do desejo de suicídio, que as trevas sejam dissipadas nesse momento pela Tua poderosa luz. Que no lugar da enfermidade física haja, meu Deus, perfeita saúde. Que do alto da cabeça à planta dos pés haja saúde plena, saúde perfeita, na carne, nos ossos, no sangue, nos órgãos vitais. Que no lugar da depressão, da angústia, da tristeza, do desejo de suicídio, haja, meu Deus, a vontade, sim, de viver. Que haja paz, que haja alegria. Que haja, meu Deus, o descanso do Senhor no coração daquele que se encontra triste, desanimado, para baixo. Que o Senhor venha, meu Deus, revigorar nesse momento aquele que está fraco, pensando em desistir, pensando em olhar para trás, em retroceder, em parar. E nesse momento, meu Deus, o Senhor venha visitar aquele que precisa urgentemente de resposta para a sua vida amorosa, para a sua vida familiar. O Senhor venha, meu Deus, nesse momento, abençoar, sim, a vida profissional e financeira. Em todas as áreas, meu Pai, haja luz, para a glória do Teu nome, em nome do Senhor Jesus. Que assim seja feito, em nome do Senhor Jesus. E você que crê, diga amém, diga graças a Deus. Quero nesse momento deixar uma rápida palavra aqui para sua meditação. 1 Samuel capítulo 18. 1 Samuel capítulo 18. Versículo 28. E viu Saul e notou que o Senhor era com Davi, e Mical, a filha de Saul, o amava. Então Saul temeu muito mais a Davi, e Saul foi todos os dias inimigo de Davi. E saindo os príncipes dos filisteus para a batalha, sucedeu que Davi se conduziu mais prudentemente do que todos os servos de Saul.
Portanto, seu nome era muito estimado. Ou seja, Davi teve seu nome muito estimado, né? Quando diz aqui, portanto, seu nome era muito estimado, ou seja, ele ficou muito famoso. O nome de Davi passou a ser um nome muito valorizado. Quando fala estimado, é valorizado, muito estimado, muito valorizado. Ele ficou muito famoso. E diz a palavra que Saul temeu a Davi. Saul temeu muito mais a Davi e foi seu inimigo. Saul foi todos os dias inimigo de Davi. Diz aqui a palavra aqui, ó. E saindo os príncipes dos filisteus para a batalha, sucedeu que Davi se conduziu mais prudentemente do que todos servos de Saul. Portanto, seu nome era muito estimado. Diz a palavra, Saul temeu muito mais a Davi. Muito mais a Davi. Saul notou que o Senhor era com Davi. O Senhor era com Davi. O Senhor, Ele é contigo. O Senhor, Ele tem o teu nome. O teu nome. O teu nome, Deus, Ele faz com que o teu nome seja um nome estimado. Estimado quer dizer de muito valor. Na tradução na linguagem de hoje, na Bíblia, na linguagem de hoje, por exemplo, diz: portanto, ficou muito famoso. Davi ficou muito famoso. Muito famoso. O nome dele passou a ser um nome muito falado, porque ele foi um homem muito usado por Deus. Davi venceu inúmeras batalhas. Isso trouxe inveja, causou inveja, muita inveja em Saul. E diz a palavra que Saul se tornou inimigo de Davi por toda a vida. Por toda a vida, Saul se tornou inimigo de Davi. Interessante que a palavra diz: Davi se conduziu mais prudentemente do que todos. Ou seja, se conduziu mais cuidadosamente, mais vigilantemente. Então Deus fala contigo nesse momento. Vigie mais. Vigie mais. Tenha mais cuidado, tenha mais cautela. Existem muitas pessoas, infelizmente, usadas pelo mal para querer te parar, para querer te impedir de você avançar, de você cumprir o propósito do qual Deus tem para a tua vida. Deus tem um propósito para com você. Deus quer ainda te usar muito nesta terra. E Deus, por te usar muito, isso traz como resultado oposição. Muitas pessoas vão te olhar, sabe, com maus olhos. Pessoas que não são espirituais, pessoas que são carnais. Paulo fala a respeito disso. Existe o crente carnal e o crente espiritual. Saul certamente foi um crente carnal. Davi foi um crente espiritual. E diz a palavra que Saul, ele perseguiu Davi por toda a vida. Por toda a vida Davi foi perseguido por Saul. Diz aqui a palavra aqui, ó. 1 Samuel 18, versículo 5. E saía Davi aonde quer que Saul o enviava, e conduzia-se com prudência, qualidade de quem age
para evitar algum tipo de dano ou prejuízo. Então Davi ele se conduzia com prudência, ele agia para evitar que ele viesse se prejudicar. E você precisa ter a mesma atitude de Davi. É isso que o Senhor está falando contigo por meio desta palavra. Você precisa agir com prudência, com muita vigilância. Porque o inimigo certamente vai usar pessoas para te impedir de você ir adiante, te impedir de você ser uma pessoa, sabe, de destaque, uma pessoa que é usada pelo Senhor. Enquanto o Senhor ele quer te usar, o inimigo quer te parar, o inimigo quer frustrar. Essa que é a verdade, o inimigo quer frustrar os planos de Deus para a tua vida. Mas Deus está falando por meio dessa palavra. Filho, age com prudência, age com cautela, age com vigilância. Não baixe a sua guarda, continue vigiando. Jesus Cristo, aliás, ele falou assim para os discípulos: vigiai e orai para que não entreis em tentação. Então Deus está falando por meio dessa palavra: vigia, seja prudente, seja cauteloso, seja cuidadoso, esteja atento. Na hora que você sair, na hora que você chegar, seja vigilante, seja atento. Davi, ele se conduzia. Saía Davi aonde quer que Saul o enviava e conduzia-se com prudência. E Saul o pôs sobre agente de guerra, e era aceito aos olhos de todo o povo, e até aos olhos dos servos de Saul. Saul tinha Davi, como seu inimigo, mas as pessoas que serviam a Saul já não olhavam Davi com maus olhos. Isso também ocorre conosco. Existem aqueles que nos olham com maus olhos, mas as pessoas que têm amizade, ou é da parentela, ou é da família, da pessoa que nos vê com maus olhos, a pessoa ao contrário, ao contrário de tal pessoa que nos olha com maus olhos, a pessoa já não nos olha com maus olhos. Você está entendendo? Os familiares, os amigos de tal pessoa que nos olha com maus olhos e que até nos deseja mal, as pessoas que são familiares ou amigos, já não nos olha com maus olhos. Porque diz a palavra aqui que Saul, ele via Davi como uma ameaça, olhava para Davi como sendo seu inimigo. Mas diz aqui a palavra: era aceito aos olhos de todo o povo e até aos olhos dos servos de Saul. O povo todo olhava para Davi com bons olhos. Até os servos de Saul olhavam Davi com bons olhos, mas Saul não via. Deus está querendo dizer o seguinte por meio dessa palavra: ainda que aquela pessoa te olhe com maus olhos, terá pessoas da sua casa, da sua família, da sua parentela, desta pessoa, que ao contrário dela estará te olhando com bons olhos. Porque é assim que acontece. Enquanto alguns te olham com maus olhos, existem aqueles que te olham com bons olhos, conseguem enxergar em você a luz de Deus, conseguem enxergar em você o Espírito de Deus. Mas o Senhor está falando por meio dessa palavra: seja prudente, se conduza, ande com prudência, ande com vigilância, com cautela. Aí diz aqui a palavra aqui, quero ler aqui uma outra palavra, também aqui em 1 Samuel capítulo 18, diz aqui a palavra aqui, diz aqui a palavra, 1 Samuel 18, versículo, olha só o que diz aqui, versículo 8, então Saul se indignou muito, aquela palavra pareceu mal aos seus olhos, e Davi tinha voltado da batalha e
e vencido inúmeros filisteus. E as mulheres, né? As mulheres, por exemplo, disseram assim, ó, está aqui no versículo 7. E as mulheres tangendo e respondendo e respondiam uma às outras, e dizia: Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. Então Saul se indignou muito, e aquela palavra pareceu mal aos seus olhos, e disse: 10 milhares deram a Davi e a mim somente milhares? Na verdade, que lhe falta, senão só o reino? Ficou muito irado. Saul ficou muito irado porque o povo, né, as mulheres, o povo em geral, estava ali elogiando a Davi pelo feito de Davi. Davi havia vencido muitos filisteus, muitos filisteus foram derrotados. Davi venceu inúmeros filisteus. E isso causou indignação a Saul. Saul ficou indignado. Isso ocorre também. Há pessoas que ficam indignadas. Existem os Saús. Os Saús, eles ficam indignados. Sabe, o Saul está indignado com você, está indignado. Indignado com o teu destaque, com o teu sucesso, sabe, com a tua fama. Saul, ele olha para você e percebe que Deus está contigo. E por saber que Deus está contigo, isso, sabe, isso lhe traz inveja. Saul teve inveja. Saul, sabe, diz a palavra que desejou o mal de Davi. Diz aqui a palavra, 1 Samuel 18, verso 9. E desde aquele dia em diante, Saul tinha Davi em suspeita. E aconteceu que ao outro dia que o mau espírito da parte de Deus se apoderou de Saul. Ou seja, um demônio, né? Um demônio se apoderou de Saul e profetizava no meio da casa. Aqui não é Espírito Santo não, tá? Ali é o espírito da parte de Satanás. Apesar do texto falar da parte de Deus, mas entenda, todo espírito provém de Deus. Todo espírito. Deus é o pai dos espíritos. Então, seja anjo, seja demônio. Aliás, os demônios são anjos caídos. Então, quando fala da parte de Deus, realmente, da parte de Deus. Todo espírito foi criado por Deus, seja anjo, seja demônio, seja o espírito humano. E aconteceu que ao outro dia, que o mau espírito da parte de Deus se apoderou de Saul. Então, o mau espírito se apossou de Saul. Existem pessoas que estão possessas pelo espírito da inveja. Pessoas que te invejam. Pessoas que, ao serem tomadas pelo espírito de inveja, pelo espírito de Satanás, te olha com inveja, te olha, sabe, com desejo de ver você morto, até morto. Mas Deus, ele dá escape, Deus, ele dá livramento. Olha só o que aconteceu aqui, ó. E desde aquele dia em diante, Saul tinha Davi em suspeita, e aconteceu que ao outro dia que o mau espírito da parte de Deus se apoderou de Saul e profetizava no meio da casa. Entenda, tem pessoas que profetizam, mas não profetiza pelo Espírito de Deus, não. Por exemplo, já ouviu aquela frase? Fulano está fazendo oração contrária. Ou seja, quem faz oração contrária, na verdade, está no espírito de Satanás. A pessoa está crente que o Espírito Santo é sobre ela, mas na verdade é o próprio espírito do diabo na vida da pessoa. Ela está fazendo oração contrária, falando coisas contrárias a respeito da outra. Jesus Cristo, ele fala: bem dizer aqueles que vos maldizem, amai os vossos inimigos, abençoai aqueles que vos amaldiçoam, orai por aqueles que vos perseguem. Então, a pessoa faz a oração contrária, ela está no espírito de Satanás, ela não está no espírito do Deus Altíssimo, do Deus Criador dos céus e da terra, não está no espírito de Cristo,
do Espírito do Senhor Jesus. E diz aqui a palavra que Saul ficou possesso, né? Se apoderou de Saul um mau espírito e profetizava no meio da casa, e Davi tangia a harpa com sua mão como de dia em dia. Saul, porém, tinha na mão uma lança, e Saul atirou com a lança, dizendo: encravarei a Davi na parede. Porém, Davi se desviou dele por 2 vezes. Quando Deus ele é contigo, o que ocorre é isso. O diabo usa pessoas para tentar te encravar na parede, para tentar te matar, para tentar te destruir. Mas Deus ele te dá o escape, Deus ele te dá o livramento. E temia Saul a Davi, porque o Senhor era com ele e se tinha retirado de Saul. Ou seja, Deus, o Espírito de Deus já tinha se retirado de Saul. E estava sobre quem? Sobre Davi. Isso também ocorre. Isso também ocorre conosco. Existem pessoas que outrora tinha sobre ela o Espírito do Senhor, mas agora não é mais o Espírito do Senhor sobre a pessoa, agora é o Espírito do diabo, é o Espírito mau. Por isso que aquela pessoa que até se diz ser de Deus te persegue, te calunia, te defama. E ela diz ser de Deus, ela diz ser do Senhor. Mas na verdade o Senhor não é mais com ela. Não é mais o Espírito de Deus sobre ela, mas é o Espírito do mal. Ela até diz que profetiza, ela até diz que entrega a profecia, revelação, mas ela está no espírito de Satanás. Não é o Espírito do Senhor, não é o Espírito de Deus. Deus não é Deus de confusão. Deus não é Deus de contenda, de discórdia, de desentendimento. Deus, quem tem o Espírito de Deus não profetiza a morte do outro, não deseja o mal do outro. Você está entendendo? E temia Saul a Davi, porque o Senhor era com ele e se tinha retirado de Saul, pelo que Saul o desviou de si e o pôs sobre chefe de 1000, e saía e entrava diante do povo. Saía e entrava diante do povo. E Davi se conduziu com prudência. Olha a palavra prudência, mais uma vez. E Davi se conduzia com prudência em todos os seus caminhos, e o Senhor era com ele. Aí eu fiz aqui uma anotação aqui, desse texto, do versículo 14, 1 Samuel, capítulo 18, versículo 14. E Davi se conduziu com prudência em todos os seus caminhos, e o Senhor era com ele. O Senhor era com ele. Aí eu anotei aqui, prudência, qualidade de quem age para evitar, qualidade de quem age para evitar algum tipo de dano ou de prejuízo. Então Deus fala contigo, ande com prudência, ande com cautela, com aqueles que se dizem ser irmãos, que se dizem ser de Deus, que, por exemplo, te dá a paz do Senhor, quando na verdade não é sincera tal saudação. Lembra lá de Judas? Judas chegou para Jesus e falou assim: eu te saldo, Rabi. E em seguida beijou o Senhor e o entregou aos guardas. O entregou aos guardas, porque o sinal era um beijo, um beijo no rosto. O beijo no rosto era o sinal de entrega. Aquele que eu beijar na face, este é a quem vocês devem levar preso. Então Deus está falando por meio dessa palavra: ande com prudência, seja cauteloso, seja vigilante, vigie. E vendo, então Saul, que tão prudentemente se conduzia, tinha receio dele. Ou seja, cuidadosamente, vigilantemente se conduzia. E Saul tinha o quê? Receio dele. Existem pessoas que têm receio de você. Por isso que elas
agem da maneira que agem com você. Você é uma ameaça para elas. Você é uma ameaça. Você é uma ameaça para Saul. Porque ele percebe que Deus ele é contigo. Ele percebe que o Espírito do Senhor é contigo. Já não é mais com ele. Aí diz aqui a palavra aqui, ó. 1 Samuel 18, versículo 16. Porém todo Israel e Judá amavam Davi, por enquanto saía e entrava diante dele. Ou seja, Davi era um líder corajoso. E por isso todo o povo o amava. O povo amava Davi porque ele era corajoso. Ao contrário de Saul, Davi ele era corajoso. Davi enfrentou Golias. Depois de enfrentar Golias e vencer Golias, Davi ia para a batalha e enfrentava os filisteus. Ele era corajoso. Quando você é uma pessoa corajosa, quando você é uma pessoa destemida por meio do Espírito de Deus, isso vai causar inveja. Isso vai causar, sabe? Vai causar em Saul, sabe? Inveja. E aí Saul vai querer lhe fazer mal, vai querer lhe defamar, vai querer de todas as formas o quê? Te destruir. É exatamente isso que a palavra está nos falando. Diz aqui, ó, Saul intenta, ou seja, Saul tem a intenção, Saul intenta matar Davi, ou seja, destruir Davi. Saul tenta matar Davi pela astúcia. O que é astúcia? A habilidade de enganar, de mentir. Então, o diabo ele vai usar pessoas para tentar te enganar, para tentar te iludir. Diz aqui a palavra aqui, ó. Pelo que Saul disse a Davi, eis que Merabe, minha filha mais velha, te darei. Então Saul fez uma promessa para Davi, ó, minha filha, te darei por mulher. Ser-me somente filho valoroso e guerrei as guerras do Senhor. Aí diz aqui, ó, porque Saul dizia consigo, não seja contra ele a minha mão, mas sim a dos filisteus. Ou seja, Saul, sendo usado pelo diabo, estava buscando ocasião para ver a morte de Davi. E existem pessoas assim, como Saul, que procuram ver a tua destruição, procuram ver a tua morte. A pessoa até quer passar a ideia de que ela torce por você. Porque diz aqui, ó, guerreia as guerras do Senhor. Ser somente filho valoroso e guerreia as guerras do Senhor, mas diz aqui a palavra, porque Saul dizia consigo, não seja contra ele a minha mão, mas sim a dos filisteus, ou seja, desejando o mal de Davi. Falava uma coisa, né? Com a boca dizia que queria ver ele vencendo os filisteus. Com a boca dizia que ele deveria guerrear em nome do Senhor, mas no coração desejava o quê? O mal de Davi, desejava a morte de Davi. E quantos são aqueles, né? Que desejam o teu mal, desejam o meu mal, desejam o nosso mal. Mas Deus ele nos guarda. Deus ele nos dá o escape, Deus ele nos dá o livramento. Interessante que nesse capítulo, né, 1 Samuel, capítulo 18, se nós formos ler o capítulo por inteiro, a gente vai encontrar por inúmeras vezes, pelo menos por umas 3 ou 4 vezes, a palavra prudência. E se conduzia com prudência, Então Deus está falando por meio desta palavra, se conduza. Ande de maneira prudente. Seja cauteloso, seja vigilante. Como o próprio Senhor Jesus Cristo ele dizia aos seus discípulos, né? Disse aos seus discípulos, vigiai e orai, vigiai. Jesus Cristo falou isso aos seus discípulos, e o Senhor ele fala contigo, vigiai com aquele que diz, eu estou fechado contigo, estou fechado e não abro, eu não vou te abandonar, eu não vou te deixar. Então Deus está falando por meio dessa palavra, vigia. Seja vigilante, seja como Davi.
Seja corajoso e prudente, seja corajoso e vigilante, seja corajoso e cuidadoso no seu caminhar. Terminando aqui com essa palavra, glória a Deus. Ó só o que diz aqui, ó. 1 Samuel 18, versículo 19. Sucedeu, porém, que ao tempo que Merabe, filha de Saul, devia ser dada a Davi, ela foi dada por mulher a Adriel, Meulatita. Ou seja, Saul não cumpriu com aquilo que ele prometeu. A pessoa, quando ela é falsa, dissimulada, hipócrita, quando a pessoa está no espírito de Satanás, ela age assim. Ela te promete tal coisa e ela não cumpre. Ela mente. E você sabe, né? Que quem mente é filho de quem? Filho do diabo. E o diabo é o quê? É o pai da mentira. O diabo é o pai da mentira. E quem mente é filho da mentira. Ou seja, é neto do diabo, né? É filho do diabo. A pessoa faz a promessa, né? Lembrando que Davi aqui diz a palavra que ele agia o quê? Agia com prudência, agia com cautela, né? Agia com prudência, agia com cautela. Diz a palavra que Saul ele fez a promessa de dar a filha dele, sendo que diz aqui, ó, sucedeu, porém, que ao tempo que Merabe, filha de Saul, devia ser dada a Davi, ela foi dada por mulher a Adriel, ou seja, foi dada a outro. Saul não cumpriu. Aliás, Saul vivia procurando, sabe, iludir, enganar a Davi, porque ele não via Davi com bons olhos. Não via Davi com bons olhos. Aí para nós terminarmos aqui, ó, olha o que diz aqui a palavra aqui, ó. 1 Samuel 18, versículo de número 20. Mas Mical, a outra filha de Saul, amava Davi, o que sendo anunciado a Saul pareceu isso bom aos seus olhos. E Saul disse: eu lhe darei para que lhe sirva de laço, e para que a mão dos filisteus venha a ser contra ele. Pelo que Saul disse a Davi: com outra serás hoje meu genro. Então veja, diz aqui a palavra: eu lhe darei para que lhe sirva de laço. Então, aquele que é do inimigo, do adversário, que está sobre a influência do mal, ele vai querer te dar coisas, né? Mas te dá coisas para laço, para querer te laçar, sabe? Para querer usar tal coisa depois contra você. Então Deus está dizendo por meio desta palavra: vigie, continue agindo com prudência, continue agindo com cautela. Cuidado ao receber tal coisa de tal pessoa que aparentemente quer teu bem, mas na verdade não quer teu bem, quer teu mal. É o caso de Saul. Ó. Lhe darei para que lhe sirva de laço. Para que lhe sirva de laço. Para nós terminarmos aqui com esta palavra. Agora para terminar mesmo. Olha só o que diz aqui, ó. Olha o que diz aqui a palavra. 1 Samuel 18, versículo 23. E os servos de Saul falaram todas estas palavras aos ouvidos de Davi. Então disse Davi: parece-vos pouco aos vossos olhos ser genro do rei, sendo eu homem pobre e desprezível? Aí diz aqui a palavra aqui, eu vou adiantar um pouco, tá? O texto. Aí diz aqui o versículo 23, 1 Samuel 18, 23. Então disse Saul: assim direis a Davi: o rei não tem necessidade de dote, senão de que compre sem prepúcios de filisteus, para se tomar vingança dos inimigos do rei. Por enquanto Saul tentava fazer cair Davi pela mão dos filisteus. Então, aquele que está no espírito de Saul, no espírito do inimigo, do adversário, essa pessoa vai tentar de tudo para fazer você cair. Por isso que Deus está falando por meio dessa palavra: prudência, cautela, vigilância. Tome cuidado.
esteja atento, esteja vigilante, porque aquele que está sobre o espírito do inimigo, que está sob influência do espírito do inimigo, ele vai tentar fazer de tudo para ver a sua queda, para ver você cair, vai tentar fazer coisas para que você caia, né? Eu li aqui ainda há pouco, né, sobre o laço. Saul usou a filha como laço para Davi. Ele queria ver a destruição de Davi. Ele queria ver a destruição do ungido do Senhor. 1 Samuel 18, versículo 28. E viu Saul e notou que o Senhor era com Davi. Era com Davi. E Saul temeu muito mais a Davi. E Saul todos os seus dias, em todos os seus dias. E Saul foi todos os seus dias inimigo de Davi. E saindo os príncipes dos filisteus para a batalha, sucedeu que Davi se conduziu mais prudentemente do que todos os servos de Saul. Portanto, seu nome era muito estimado. Então Davi ficou muito famoso. Davi teve o seu nome muito estimado. Estimado significa teve o seu nome extremamente valorizado. Isso causou, muita inveja de Saul. Saul queria a morte. Queria a morte de Davi, mas Deus não deixou que Saul tocasse em Davi. Deus está dizendo por meio desta palavra: eu não permito que o Saul, aquela pessoa que quer ter o mal, te toque. Não, eu não permito. Eu te dou escape, eu te dou livramento. Eu te guardo, porque eu sou o guarda de Israel. O guarda de Israel não dorme. O Senhor, ele não dorme. O Senhor, ele te guarda, ele te livra, ele te protege. Porém, ele fala contigo por meio dessa palavra, para nós concluirmos. O resumo desta palavra é o seguinte: ande com cuidado, ande com prudência, ande vigilante. Ser tu vigilante, diz o Senhor. O Senhor, ele fala contigo. Ser tu vigilante. Vigie com quem aparentemente parece ser teu amigo, parece ser tua amiga, parece querer teu bem. Porque é aquela frase, né? Nem tudo que reluz é ouro. Nem tudo que reluz é ouro. E aí eu termino com aquela palavra que Paulo ele fala. Satanás ele se transfigura em anjo de luz. Quando Paulo ele falou essa palavra, quando Paulo ele fala a respeito de que Satanás se transfigura como um anjo de luz, Paulo quis dizer o seguinte: Paulo quis dizer que existem falsos obreiros, falsos pastores, falsos evangelistas, falsos apóstolos, falsos bispos, falsos crentes, falsos irmãos, falsos cristãos. Então Deus está falando por meio desta palavra. Vigie, tome cuidado. Cuidado com pessoas que queiram te presentear, que queiram, te agradar, né? Pessoas que querem, te bajular, que querem ficar ali te elogiando, né? No caso é lisonjeando mesmo a palavra, lisonjeando. Fica ali te lisonjeando, sendo que a intenção da pessoa, né, no coração da pessoa, a pessoa ela quer o teu mal, a pessoa quer ver a tua destruição, ela quer ver o teu fracasso, a tua derrota, a tua fama, né? A tua fama, o fato de você ser uma pessoa de destaque, ser uma pessoa em Deus, pelo fato de você ser em Deus uma pessoa de sucesso, uma pessoa bem-sucedida. Isso faz com que aquela pessoa que diz que é do Senhor venha a ter inveja. Eu li aqui na palavra que o Espírito de Deus, o Senhor já não era com Saul, mas era com quem? Com Davi. Então Deus, ele é contigo. Deus não é com aquela pessoa que se faz de amiga sua, não. Deus não é com aquela pessoa, não. Aquela pessoa, ela é digna de pena. Ela carece das tuas orações. Davi, só para terminar, antes de terminar, Davi,
ele teve a oportunidade de matar Saul, mas ele não matou Saul. Ele não matou. O próprio Saul se matou. Não precisou Davi se matar. Não precisou Davi matar Saul, porque o próprio Saul se matou. O próprio Saul tirou a sua própria vida. O próprio Saul se destruiu. É que nem aquela frase, né? Vaso ruim, né? Gente ruim se destrói por si mesma. Não precisa você destruir a pessoa. Não precisa você desejar mal à pessoa. Por isso que Jesus Cristo ele disse: bendizei aqueles que vos maldizem, abençoai aqueles que vos amaldiçoam, orai por aqueles que vos perseguem. E é isso que você precisa fazer. Precisa continuar a fazer em relação ao outro que não tem mais sobre ele ou sobre ela o Espírito de Deus. Você continue andando com prudência, com cautela, com vigilância, dependendo sempre do Senhor, porque aquele que depende do Senhor vence todas as batalhas. Como disse Jesus, sem mim nada podeis fazer. Então que você continue na dependência do Senhor, vigilante, agindo com cautela, agindo com prudência, para que assim você continue vencendo todas as batalhas que você ainda tem para enfrentar nesta vida. Que você receba de bom grado a palavra do Senhor e que o Espírito Santo de Deus fale mais ainda aos nossos corações. Uma semana de vitória e de inúmeras bênçãos. Muita luz, graça e paz.